Bem-vindo de volta. O professor Richard Wolff se junta a nós hoje para discutir os Estados Unidos e sua tentativa de encontrar uma nova posição no mundo. Então, obrigado por voltar. Vi que Trump anunciou um dia D econômico contra o Irã, e pouco depois, Scott Bessent comentou que não consegue entender por que os preços do petróleo estão subindo. Mais uma vez, isso parece absurdo, mas me fez pensar nas consequências não intencionais dessas sanções econômicas, porque, hoje em dia, as sanções são aplicadas de forma bastante descuidada. Além disso, isso está acontecendo no momento em que a própria economia dos Estados Unidos enfrenta grandes dificuldades. E não é só a economia dos Estados Unidos, mas, na verdade, todo o modelo econômico do país que lhe permite ter um privilégio tão exorbitante no mundo. Então eu queria perguntar, considerando também que outras alternativas estão sendo criadas em outras partes do mundo, para se preparar para uma possível crise econômica nos Estados Unidos, ou simplesmente para se preparar para serem elas próprias submetidas a sanções, quais você acha que podem ser as possíveis consequências não intencionais de todas essas sanções? Bem, meu palpite é que a metáfora que melhor captura, na minha cabeça até agora, o que está acontecendo é a metáfora, e eu nem sei se isso é uma representação verdadeira ou não, dos diques que seguram o mar na Holanda, e da história da criança que descobre um buraco por onde a água está passando e coloca o dedo no buraco para impedir que a água entre. Então ela percebe que o próprio fato de ter colocado o dedo faz com que outro buraco se abra, sabe, alguns metros adiante. Agora ela precisa alcançar o outro buraco, e aí fica demais. É isso que está acontecendo aqui. Acho que o que as pessoas não entendem é que o mundo chegou a um ponto em que temos uma economia verdadeiramente global, na qual, literalmente, cada parte está ligada de forma complexa a todas as outras. Seja por importações, exportações, movimentos de capital, uma coisa ou outra, direta ou indiretamente. Portanto, qualquer grande ruptura, em qualquer lugar, tem repercussões, porque tudo está conectado de maneiras incríveis pelo mundo inteiro. Isso deveria ter sido entendido, mas não foi. Se, por exemplo, o mundo multiplica o endividamento de um governo, o endividamento do setor corporativo e o endividamento das famílias. E se o dinheiro está entrando do mundo inteiro, por exemplo, pelo sistema bancário, chegando aos tomadores de empréstimos, então uma inadimplência, em qualquer lugar, tem repercussões imediatas para pessoas distantes, que podem estar mantendo quantias desproporcionais desse tipo de título, afetado por esse tipo de inadimplência. E há muitas outras repercussões. Vou dar um exemplo dos últimos dias. Com a alta do preço do petróleo, com a interrupção, que é absolutamente clara, das rotas de petróleo que saem do Golfo, você sabe, Golfo Pérsico, passando pelo Estreito de Hormuz, lugares como Japão, Coreia do Sul e outras nações asiáticas, têm tido dificuldade para obter petróleo e têm pago os atuais preços elevados por esse petróleo. Bem, isso atingiu o Japão no momento em que a situação geral do país o tornava cada vez mais dependente de financiamento em ienes, por causa dos custos mais altos decorrentes dos problemas no Irã. Com as finanças que tinham naquele momento, eles não conseguiam realmente arcar com isso. Então começaram a fazer algo que, de certa forma, poderia ter sido previsto. Talvez tenha mesmo sido previsto. Mas acho que isso se enquadra no que você chamou de consequências não intencionais. Um iene em queda, diante da alta dos preços do petróleo, que eles teriam de pagar, convertendo seus ienes em dólares, ou na moeda em que o petróleo fosse vendido, depreciaria o iene ainda mais, além do nível já baixo em que estava. E isso teria efeitos desestabilizadores. O Japão continua sendo a terceira ou quarta maior economia do mundo. É uma economia movida pelas exportações. Um iene em queda gera tipos premiadores para o mundo.
E isso só vai se multiplicar. Isso levou o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Sr. Bessent, a organizar um empréstimo bizarro. Um empréstimo de 22 bilhões de dólares, se os números estiverem corretos, para o Japão, em euros. O objetivo era permitir que os japoneses comprassem o petróleo caro sem desvalorizar ainda mais o iene para fazer isso. Certo, ele resolveu. Mas agora surgiram novos problemas. Acontece que dentro da política dos Estados Unidos, isso pode ser apresentado como não haver dinheiro para cuidar de milhares de problemas locais muito urgentes aqui. Não temos os 22 bilhões de dólares para isso, mas temos para socorrer os japoneses a milhares de quilômetros de distância por causa de um problema cambial. Para a maioria dos eleitores americanos, isso não é bom para a reeleição do Sr. Trump, que neste momento está a apenas algumas semanas de distância. Isso é muito ruim. Então ele está tentando se inserir. Vou dar outro exemplo. Uma das coisas que o Japão estava fazendo para lidar com a queda do iene e com os problemas que um iene em queda pode desencadear no mundo todo, em seus principais mercados, foi decidir evitar gastar mais ienes com petróleo caro. Para isso, começou a vender os títulos do Tesouro dos Estados Unidos que havia acumulado. O Japão é o maior credor dos Estados Unidos no mundo. Possui mais de $1 trilhão em títulos do Tesouro americano e começou a vendê-los. Bem, sem entrar em muitos detalhes, para vendê-los rapidamente, como precisava fazer, reduziu o preço. Se você reduz o preço dos títulos do Tesouro americano, as taxas de juros dos títulos de 30 anos sobem. E uma taxa de juros mais alta nos títulos de 30 anos coloca esses títulos em forte concorrência com o único outro instrumento de 30 anos neste país: as hipotecas imobiliárias de longo prazo. A alta dos juros dos títulos do Tesouro prejudica o mercado imobiliário. Esse é um dos mercados mais importantes numa economia movida pelo consumo, como a dos Estados Unidos, e, portanto, é uma causa de recessão. Você começa a entender o quadro. Você resolve um problema e depois faz algo que na prática piora outro problema, entre a política e a economia. E mais uma vez, isso é algo que você e eu já discutimos. Esses são dilemas típicos de um império em declínio. Ao longo dos anos, ele organizou seus assuntos resolvendo um problema de cada vez, mas sem perceber que com a solução criou uma vulnerabilidade. Assim, o próximo problema será um pouco mais difícil por causa de suas ramificações. E agora chegamos a um ponto em que isso está literalmente desabando sobre nós. Temos um mercado de ações fora de controle, subindo até agora, mas a distância entre ele e a massa da população, que não possui quantidades significativas de ações, ou não possui ação nenhuma, está se tornando um problema político. Então, o próprio sucesso do mercado de ações é um fracasso no sistema político mais amplo. A única coisa comparável neste país, e ela está ligada a tudo isso, é o fato de que, nas eleições recentes, ficou claro que ser apoiado pelo maior lobby financeiro do país hoje, o AIPAC, o lobby ligado a Israel, passou a ser o beijo da morte. Agora está se tornando possível que candidatos progressistas construam sua campanha contra republicanos e democratas convencionais, dizendo: meu oponente é apoiado pela AIPAC. E aí você vence a eleição, porque as pessoas querem votar contra tudo isso. Há uma desintegração notável acontecendo neste país, e ela está ganhando velocidade. Isso fica claro, aliás, pelo número de progressistas que estão na DSA socialista, ou não estão, isso varia, mas eles estão vencendo eleição após eleição, e cada vez mais em lugares onde isso não era previsto. E o resultado é politicamente óbvio por toda parte ao nosso redor. E eu também deveria dizer que não é só na esquerda. O apoio da direita a Trump também está rachando e se fragmentando em torno de muitas das mesmas questões. Yes, well,
É difícil negar que todas essas coisas estejam acontecendo. Mas o que você está descrevendo parece indicar que o ponto de ruptura já chegou, que não há como reverter isso. Mas parece que o principal esforço de Trump é, eu acho, reorganizar o sistema econômico global, porque ele já não sustenta a predominância americana. Mais uma vez, os Estados Unidos estão enfraquecendo, como você diz. Não há mais maneiras de impedir isso. Então, o que foi feito no passado? E como os Estados Unidos poderiam tentar reestruturar esse sistema de uma forma que lhes permitisse ainda manter a posição de que desfrutavam antes? Bem, receio que neste ponto a conversa esteja se tornando notável pelo nível de depressão. Não sei que outra palavra usar. Em todos os níveis, começa a surgir uma ironia política peculiar. Deixe-me descrever essa ironia e depois volto para responder a sua pergunta. A ironia é que a esquerda progressista, por uma questão de transparência, é onde eu me situo. Então vocês estão recebendo uma perspectiva que vem dessa parte da população aqui. Mas eu me esforço muito. Is it simplest but you se perful? Price imbawids your work acontecendo. Mas passados, it's a pit freeze que sucas para as de costas para os progressistas. The progressive democratic socialists. Is it a turn of the American population to É uma guinada da população americana rumo ao socialismo? Não, absolutamente não. É um afastamento lúcido do capitalismo? Não, não acho que seja isso. O mais próximo disso seria uma espécie de desafeição pelo capitalismo? Sim. Se você usar uma linguagem assim, você perceberia isso. Mas no fim das contas, os progressistas ainda partem do pressuposto de um sistema capitalista. Neste momento, eles realmente não conseguem pensar além disso. Eles não gostam de como ele está funcionando, mas se você fizer um apelo dizendo que podemos consertá-lo, isso provavelmente despertaria interesse. Então, qual é o apelo? Por que eles estão vencendo eleições? Quer dizer, esta é a minha resposta. A esquerda é a única que tem algo a dizer que parece que poderia ser uma solução. É vago, não está elaborado, sim, mas há uma certa positividade nessa ideia de podemos sair por aí e fazer o governo realizar todas essas coisas boas, vamos votar, estamos cheios de jovens, não de velhos. Isso se torna importante. E é uma política eficaz por causa do estado deprimido do MAGA, do presidente, de toda aquela postura defensiva, velha, cansada. É isso que estou tentando transmitir. É isso que está acontecendo aqui. Agora, isso responde à sua pergunta da seguinte forma. Eu sei disso porque venho do mesmo sistema de universidades de elite, de onde vêm as pessoas que comandam o governo. Alguns deles são meus amigos porque estudamos juntos e assim por diante. Eles estão muito deprimidos. Falam assim: perdemos no Vietnã, perdemos no Afeganistão, perdemos no Iraque e agora estamos perdendo na Ucrânia. Militarmente, a situação é muito deprimente. A revelação, 2 semanas atrás, das condições dos banheiros do Abraham Lincoln, usados pelos marinheiros, falou diretamente a essa sensação de que tudo está desmoronando. A deterioração física do presidente, que é um tema constante de interesse neste país, mencionada o tempo todo por comediantes de programas noturnos e assim por diante, levou à noção de que a guerra no Irã está perdida. Isso agora é algo disseminado. That is now widespread. Left and right agree on that. A esquerda e a direita concordam nisso. Até o centro está reconhecendo isso, ainda que a contragosto. Ninguém tem fé de que a mais recente rodada de sanções vai lidar com aquilo que todas as rodadas anteriores não conseguiram resolver. Então, há um clima deprimido. É como ir se arrastando. A única coisa que mobiliza a direita agora, são gestos simbólicos que alimentam o que há de pior entre eles, porque são os únicos que ele ainda tem. Os supremacistas brancos, o pessoal das armas, os ativistas anti-aborto. Quero dizer, a manchete das notícias de hoje, aqui nos Estados Unidos, era a seguinte história, divulgada pela Marinha dos Estados Unidos, que atualmente está na Berlinda, como dizemos, por causa da revelação sobre o Abraham Lincoln. Because of the Abraham Lincoln
expose. What did the Navy do today? It just gives you an idea. O que a Marinha fez hoje? Isso dá uma ideia. Eles anunciaram que há um novo e enorme navio naval perto de ficar pronto, em construção, e que já estava programado há algum tempo para receber o nome de Doris Miller. Doris Miller, um marinheiro afro-americano que foi um herói quando o bombardeio de Pearl Harbor deu início à Segunda Guerra Mundial. E o navio receberia o nome dele, uma decisão tomada, acredito, vários anos atrás. O que a Marinha anunciou? A Marinha anunciou que está considerando mudar o nome, não usar Doris Miller. E a matéria de capa traz a foto desse homem negro, um jovem marinheiro negro muito bonito, e substituí-lo, chamando o navio de Trump. By calling the ship Trump. Okay, the level of ridicule. Certo, o nível de ridicularização, o nível de horror que isso provocou, até entre muitos dos apoiadores dele, os apoiadores de Trump. Só os supremacistas brancos gostaram. Para eles, é exatamente isso que querem ouvir. O restante do grande anúncio do governo foi o fim do programa Head Start. Esse foi um programa criado há cerca de 50 anos para dar apoio especial a crianças pequenas de bairros pobres nas escolas públicas, financiando professores e programas para compensar a baixa qualidade das escolas às quais elas eram destinadas. Meu pai atuou nos Estados Unidos, ajudando a criar o programa Head Start, há 50 anos. É uma vergonha esse ataque contra os afro-americanos e a retirada do que resta do programa Head Start. É isso que temos, e isso deprime a população. Mais do que qualquer outra coisa, torna a política feia, suja, nojenta e repulsiva. Se você acrescentar a isso a especulação interminável sobre a jovem um tanto perturbada, que agora está muito próxima de Trump o tempo todo, todos os dias, é um espetáculo de disfunção. E meu palpite é que se eles não tirarem o proverbial coelho da proverbial cartola, correm o risco de uma derrota terrível em novembro, quando tudo isso chegar ao auge. Porque nas últimas semanas da corrida eleitoral, os democratas vão encontrar coragem para dizer algumas dessas coisas que até agora lhes faltou dizer. Se não for para ganhar a eleição, então para reduzir o apelo da ala mais progressista, que agora está se deleitando com os holofotes por ser a única a demonstrar algum tipo de atitude positiva. E, quando se trata da economia, que é a minha especialidade, o nível dos problemas é simplesmente espetacular. O orçamento do ano que vem, que precisa sair nas próximas semanas, terá outro déficit, provavelmente maior do que o déficit anterior, no momento em que a capacidade dos Estados Unidos de tomar dinheiro emprestado é um problema. Se eles tomarem empréstimos à taxa normal de 30 anos, terão que pagar mais de 5,25% de juros. Isso vai matar o mercado de hipotecas. Eles não podem fazer isso, então vão ter que recorrer a prazos mais curtos. Mas os prazos mais curtos estão subindo para mais de 4,5%. Nós já gastamos, só para vocês terem uma ideia, mais de $1 trilhão só com juros. Certo? Então o povo americano vai ouvir dos democratas. Isso eles vão fazer, espero. Talvez nem façam isso. Mas os progressistas, com certeza, porque eu vou escrever parte disso. Então posso garantir, eles vão dizer o que significa que cada um de vocês, americanos, está pagando juros. E para onde vão esses juros? Para as pessoas que emprestam dinheiro ao governo. Bem, quem são elas? Bem, eles são as pessoas mais ricas e as maiores corporações do país. E aí vem o ponto decisivo. Como professor de economia, eu explico que as corporações e os ricos têm dinheiro para emprestar ao governo, porque o governo não os tributa. Os grandes cortes de impostos do primeiro governo do Sr. Trump e depois novamente do segundo governo dão a eles esse dinheiro. Então, por não terem de pagar impostos, o mesmo dinheiro que teriam de pagar em impostos é emprestado ao governo. E aí somos nós que pagamos por isso. Quando termino esse discurso, vocês precisavam ver essas plateias. E muitas vezes são pessoas que não têm nenhuma simpatia pela esquerda.
sympathetic to the left at all. As it sort of comes clearer. À medida que fica mais claro que há conflitos que não podem ser resolvidos de uma forma aceitável, você vê, na esfera econômica, algo não muito diferente da guerra no cenário iraniano, em que tudo que o presidente tentou parece não funcionar. Nós os bombardeávamos, lançávamos mísseis contra eles, impunhamos bloqueios, e parece que nada, absolutamente nada, acontece. O presidente diz que está tudo bem no Estreito de Hormuz, e então outras agências do próprio governo explicam que nada está acontecendo no Estreito de Hormuz. Isso é impossível de sustentar no longo prazo. E com isso quero dizer de 6 meses a 1 ano. Ele não consegue. Não consegue. By that I mean 6 months to a year. He can't. Mas eu fico pensando, qual seria uma boa forma de, digamos, conceituar o problema? Porque não parece ser apenas uma questão de esquerda e direita. Estamos vivendo um período bastante transformador, não só para o mundo, mas também para os Estados Unidos. Vemos que os adversários dos Estados Unidos estão construindo todas essas alternativas econômicas. Estão desenvolvendo suas próprias tecnologias, independentemente dos Estados Unidos. Estão criando suas próprias bases industriais. Estão desenvolvendo seus próprios corredores físicos de transporte. Estão criando seus próprios bancos de desenvolvimento e sistemas de pagamento. Estão começando a comerciar em suas próprias moedas. Estão formando novos arranjos de segurança, independentemente dos Estados Unidos. Esses são os adversários. Então vemos os aliados dos Estados Unidos ficando mais preocupados com sua dependência de um país, não apenas de uns Estados Unidos em declínio, mas de um país que também está se tornando muito mais imprudente. E mesmo dentro dos Estados Unidos, todos nós vemos essas mudanças. Como você apontou, claramente há enormes problemas econômicos. Bem, os Estados Unidos têm muitos recursos econômicos. É uma potência imensa. Mas todos esses recursos são limitados. E, em termos do que os Estados Unidos estão tentando fazer, vemos que a guerra contra o Irã está fracassando. A guerra por procuração contra a Rússia está fracassando. A guerra econômica contra a China está fracassando. Dentro dos Estados Unidos, a revolução tecnológica parece ser uma bolha tecnológica. O plano de reindustrialização não funcionou. A tentativa de reerguer o dólar não está funcionando. O sistema financeiro, como você apontou, está sob pressão. Nesta semana, 40 trilhões de dólares de dívida. E além disso, você vê uma crescente, digamos, desesperança social, como você sugeriu. A polarização política, em que cada lado retrata o outro como inimigo. A radicalização. O que mais? Guerras culturais. E claro, tudo isso acontecendo. E você pensaria que este seria o momento para uma discussão conceitual mais ampla sobre quais são os desafios e como os Estados Unidos podem se ajustar. Mas o presidente afirma que a economia está ótima, que o Estreito de Hormuz está aberto, que o USS Abraham Lincoln. Não há problema nenhum. Os Estados Unidos estão vencendo. É o país mais quente do mundo. E enquanto isso, todas as pesquisas mostram que cada vez mais americanos sentem que o país está no caminho errado. Então, sem fazer perguntas excessivamente bobas, mas qual seria esse caminho errado? Como podemos entender este momento da América na história? Porque este não é um ciclo comum de expansão e recessão. É algo muito maior. Bem, eu detesto insistir na mesma tecla. E você e eu já conversamos sobre isso antes. Para mim, o arcabouço conceitual que considero valioso é a ideia de que estamos vivendo o declínio do Império Americano. Acredito que isso capta a ligação, ou aquilo que conecta todas as coisas pelas quais você acabou de passar. Deixe-me explicar. Eu diria que o número de referências a um império em declínio que vejo ao meu redor, na imprensa americana e na cultura americana hoje, é 10 vezes maior do que era há 1 ano. Era muito pequeno há 1 ano, e ainda é pequeno, mas é 10 vezes maior do que era. Já não sou mais, como fui por um tempo, um dos pouquíssimos escritores que falavam assim, que sentiam que isso, para os outros, parecia demais. For the others, it seemed too much. I was way ahead. Maybe that was coming, but
Eu estava bem à frente. Talvez isso estivesse por vir, mas, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o que impedia as pessoas de enxergarem o declínio do império era uma visão que é relevante para responder à sua pergunta. Os Estados Unidos continuam sendo, é claro, um sistema econômico e político muito rico, muito engenhoso, além de militar e de tudo isso. Seria tolice, e não é essa a minha intenção, sugerir o contrário. Mas essa mesma riqueza e essa mesma capacidade de encontrar recursos, por já terem cerca de 100 anos ou mais, se me permite o meu hegelianismo, transformaram-se no seu próprio oposto. Isso está se tornando um fardo terrível, porque alimenta, especialmente entre os principais políticos dos dois partidos, a ideia de que nunca devemos nos deixar intimidar pelos problemas. Sim, claro, temos problemas, mas temos todos os recursos necessários para superá-los. Isso é um erro terrível. Você pode ter todos os recursos. Veja, se você comparasse o Irã, em fevereiro deste ano, aos Estados Unidos como adversários militares, e depois acrescentasse os israelenses como aliados dos Estados Unidos, a que prognóstico chegaria sobre a probabilidade do resultado daquela guerra? E a resposta seria, pobre Irã. Mas isso teria sido um erro. Teria sido um erro. Não porque os Estados Unidos não sejam uma potência militar muitas vezes maior que o Irã. São. Mas são uma potência militar cujos líderes estão tão acostumados a ir levando, como os britânicos costumavam dizer sobre o império deles. Sabe, a gente vai levando. De algum jeito, nossa riqueza e nossos recursos têm conseguido nos tirar das dificuldades. E há alguma verdade nisso. Há verdade nisso. Você tinha riqueza, construiu essa riqueza e ela ajudou você a superar crises anteriores. Quero dizer, o capitalismo americano entrou em colapso nos anos 1930. Quer dizer, ele realmente desmoronou durante uma década. E ainda assim, voltou. Tinha os recursos para se reconstruir apesar da Guerra Mundial e, em parte, por causa dela. Eles conseguiram fazer isso. Desta vez, eu não acho. Acho que o caráter único dos Estados Unidos e a riqueza que o país conseguiu criar, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, não tem precedentes em suas origens e, portanto, também em sua vulnerabilidade. Deixe-me resumir. A Segunda Guerra Mundial marcou o fim dos impérios europeus e japonês. A Índia se separou da Grã-Bretanha e a África se separou da Alemanha, da França e assim por diante. Eles mantiveram vínculos econômicos. Sim, eu entendo isso. Mas, basicamente, perderam seus impérios. E quem reuniu esses impérios em suas próprias mãos? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos surgem capazes e dispostos a substituir os europeus. Quem se torna o grande amigo da Índia quando ela se desvincula da Grã-Bretanha? Os Estados Unidos. Quem passa a atuar em toda a África à medida que franceses, belgas e todos os outros têm de se retirar? Os americanos. Os americanos, portanto, tiveram a vantagem de herdar o colonialismo europeu, ao mesmo tempo em que se apresentavam como aliados das colônias, porque afinal eles próprios tinham sido uma ex-colônia. Que maravilha! E tudo isso embalado na ideia de que nós levamos a democracia. Nós somos os portadores da democracia. Então, livrem-se dos seus colonizadores. Lembrem-se, vocês sabem, do fiasco do Canal de Suez em 1955 e assim por diante. Nós vamos assumir. E isso deu aos Estados Unidos, e esta é a parte importante, também lhes deu a posição de que os europeus haviam desfrutado. Essa pequena Bélgica desfruta dos recursos do Congo, possivelmente a parte mais rica da África. Um país imenso, com recursos imensos, canalizando toda essa riqueza para a pequena Bélgica. É claro que a Bélgica podia se tornar rica, ter um alto padrão de vida, desfrutar de toda essa riqueza. E o mesmo vale para a França, para a Espanha, Portugal, Grã-Bretanha e assim por diante. Tudo isso agora, estou exagerando, é claro, mas tudo isso agora está sendo canalizado para os Estados Unidos, que na segunda metade do século XX estão colhendo a riqueza que chega em cascata até eles. Mesmo que a riqueza extraída da África
tenha sido reduzida à metade do que os belgas extraíam. Was cut by half of what the Belgians did. When you add up all the Belgians, the French, the Germans. Quando você soma todos os belgas, franceses, alemães e assim por diante, isso literalmente ofuscou os Estados Unidos. Deu ao país um impulso enorme. Então, na segunda metade do século XX, isso produziu a posição absurda dos Estados Unidos. Número 1 politicamente, maior exportador, maior importador, maior fonte de capital, o dólar como moeda global, tudo isso. Mas era inerentemente vulnerável à circunstância absurda de que aqueles dois oceanos os pouparam dos horrores da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Foi assim que a Europa colonial se destruiu, junto com o Japão. Então, o que estamos vivendo agora é a retirada de todas as partes. E olhe para o Irã. É como um símbolo gritante de tudo isso. A screaming symbol of all of this. We begin our story with overthrowing. Começamos nossa história com a derrubada de Mossadegh em 1953. Uma operação fracassada conduzida pelos britânicos, mas basicamente orquestrada pela CIA. E quem é colocado no poder? Uma escolha americana, o Shah. Aquela velha família, do agrado dos irmãos Dulles em Washington. Então colocaram ele lá, do mesmo jeito que o Departamento de Estado selecionou Zelensky para colocá-lo como líder da Ucrânia alguns anos atrás. Certo. Então você tem o Irã, por uma geração, sob esse ditador louco, o Shah. Ele acaba sendo derrubado pela única força social que não conseguiu destruir, a comunidade religiosa islâmica. Então quem o derruba? Essa comunidade, o Ayatollah e a comunidade. E então os Estados Unidos declaram, bem, isso não é aceitável. Nós não escolhemos isso. Vocês nos derrubaram. O Shah, aliás, foi tirado às pressas do Irã e terminou a vida nos Estados Unidos, onde recebeu asilo, como se o simbolismo não fosse óbvio o bastante. Mas agora, eis o ponto. Os oprimidos, os derrubados, o exemplo perfeito do que estou tentando traçar como história, agora completando um ciclo. O Irã conseguiu frustrar os Estados Unidos. Finalmente descobriu como fazer isso, colocando seus silos de mísseis no subsolo, nas montanhas, e assim por diante. E assim por diante. Como sair de... Bem, vou exagerar, mas todos os outros países também estão fazendo isso. Amigos e inimigos estão tentando descobrir como escapar do perigo. E a ironia é que agora parece que o mundo inteiro está contra o Sr. Trump. E ele parece estar contra o mundo inteiro. E está mesmo, porque o mundo inteiro está se afastando da posição que foi dada aos Estados Unidos. Acabou. Para o resto do mundo, isso é, em muitos aspectos, uma boa notícia. Para os Estados Unidos, é terrível. E aí surge um Trump que encena isso. Ele vai impor tarifas a todo mundo. Vai sancionar todo mundo. E está confiante porque a riqueza dos Estados Unidos é tão desproporcional em relação ao resto do mundo que a mera ameaça de seu desagrado deveria bastar. Porque foi assim durante os últimos 75 anos. Estamos vivendo o desmembramento, a dissolução da economia mundial construída em torno dos Estados Unidos. E eu não acho que haja algo que possa ser feito para impedir isso. Com uma ressalva. To stop it, with one caveat. Recently, there have been a number of statements. Recentemente, vazaram várias declarações de militares americanos dizendo que há discussões sobre armas nucleares táticas. Certo, por que alguém iria querer fazer isso? Eles sabem que nossos adversários, pelo menos alguns deles, como Rússia e China, por exemplo, têm todos os meios para entregar esse tipo de arma aqui nos Estados Unidos. Eu estou sentado em Nova York, um alvo prioritário. Por que os americanos iriam querer fazer isso? Bem, eles estão olhando para uma situação que está se desintegrando e não sabem o que fazer. Estão desesperados e nada lhes ocorre que possam fazer, a não ser usar armas nucleares. Aliás, eles falam especificamente em usar armas nucleares no Irã. Quer dizer, talvez também em outros lugares. Eles chegaram tão ao limite do que conseguem imaginar fazer, que é nisso que estão pensando. Bem, ainda assim, fica a impressão de que os adversários dos Estados Unidos conseguem encontrar um papel e seu lugar no mundo pós-americano.
Ou seja, eles estão discutindo e desenvolvendo, neste momento, uma arquitetura econômica internacional alternativa, com seus próprios corredores comerciais e de transporte, além de mecanismos financeiros. Também discutem novos arranjos de segurança. Alguns já começam a tomar forma no Oriente Médio. E há novas instituições políticas, sejam os BRICS, a Organização de Cooperação de Xangai, tudo isso sob o guarda-chuva de um movimento e de identidades pós-hegemônicos. Então, você tem todas essas coisas acontecendo. E, de novo, elas estão longe de representar um consenso global. Mas eu diria, você vê esses países se ajustando às novas realidades com entusiasmo. Mas os aliados dos Estados Unidos, você mencionou os antigos impérios europeu e japonês, depois da Segunda Guerra Mundial, quando perderam seus impérios, encontraram um novo papel no mundo. Tornaram-se parceiros subordinados dos Estados Unidos, ou seja, pontos de apoio do Império Americano. Sabe, se você é uma cabeça de ponte, se você é britânico, alemão ou japonês, pode ter uma posição muito privilegiada no Império dos Estados Unidos. Então, esse acabou se tornando o novo papel deles. Mas agora veja, o declínio dos Estados Unidos traz duas consequências. Primeiro, os Estados Unidos têm menos recursos para começar, mas precisam estabelecer novas prioridades. E também, a relação é muito mais extrativista, como você e eu já discutimos antes. Agora vemos essas tendências de canibalizar aliados. Eu diria que há uma humilhação desnecessária deles, como Trump fez com os sul-coreanos. Mas em termos de sua posição econômica, de sua segurança, da ideologia que os definiu, da sua identidade. Quero dizer, para onde eles vão a partir daqui? Quais são, afinal, os papéis deles nesse novo mundo? Como você sugeriu, o Império dos Estados Unidos chegou a um ponto de ruptura. O maior fenômeno econômico que vejo ao meu redor é a transição sistemática de crescimento, que está acontecendo de forma mais ampla, mais rápida e com menos oposição do que eu esperava. É a transição do que antes se chamava neoliberalismo para um nacionalismo econômico muito duro. Em outras palavras, dane-se o livre comércio, dane-se o mercado. O mercado não se comporta como deveria. Nós intervimos. Trump está comprando participações em uma dúzia de corporações americanas, particularmente no setor de alta tecnologia, na Intel e em outras. Ele está comprando enormes blocos de ações. Bessent está intervindo nos mercados cambiais, está intervindo no mercado de títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Ele está fazendo todo tipo de coisa, baseada na ideia de que, ao contrário da queixa do Sul global, toda a era da globalização e do neoliberalismo, digamos desde os anos 1970, aconteceu às custas deles. O Sr. Trump foi além disso. Não, ele diz que aconteceu às nossas custas. Ele vai superar o Sul global ao denunciar todo aquele período como justificativa para os Estados Unidos não permitirem mais que os europeus e outros tirem vantagem de nós. É uma reescrita da história notável pela ousadia, considerando que a Câmara de Comércio daqui e todos os departamentos de economia, e eu lecionei em meia dúzia deles aqui nos Estados Unidos, são comprometidos com um neoliberalismo grosseiro e simplista. Os mercados são invenções engenhosas da mente humana, que nos dão resultados ótimos ou motores de eficiência. Isso é absurdo à primeira vista. Viola a história que todos nós conhecemos e não faz sentido matematicamente. Eu fiz os cálculos antes de estudar economia. Isso tem sido uma religião aqui. Essa religião está sendo descartada em favor de um nacionalismo grotesco. Isso é exemplificado pela decisão, como uma demonstração ao mundo do que queremos dizer, de matar aqueles pescadores que agora somam mais de 200, em pequenos barcos no Caribe. E sem juiz, sem júri, sem advogado, sem provas. O governo decide que é isso que vai fazer, sem inspecionar o barco. Sabemos o que eles estão fazendo. Eu os observo por satélites e nós os matamos.
Isso apesar do fato de que, dentro dos Estados Unidos, onde temos leis contra o tráfico de drogas, se você for considerado culpado, nunca é morto. Não é um crime punível com pena de morte. Nós estamos matando. Estamos mostrando aos latino-americanos que estamos reimpondo a Pax Americana com toda a força aqui, em parte porque não conseguimos fazer isso em grande parte do resto do mundo. Acho que a minha expectativa é que isso vai desmoronar quando os europeus perceberem que depois da Segunda Guerra Mundial, por mais compreensível que tenha sido o que fizeram, agora, olhando em retrospecto, apostaram no cavalo errado. E agora estão sofrendo as consequências de apostar no cavalo errado. Eles atrelam o próprio destino ao cavalo que está perdendo. You've hooked your fate to the horse that's losing. And at some point you're going to get I expect. Em algum momento eu espero, e você sabe disso melhor do que eu, Glenn, que as forças dentro da Europa se libertem, seja a alternativa para a Alemanha, na Alemanha, ou a Reunião Nacional, na França, ou qualquer outro grupo, quem sabe. Eles vão se libertar e vão fazer novos acordos com a Rússia e a China. E isso vai forçar toda a Europa. Francamente, eu não vejo como a OTAN sobrevive a isso. Mas, sobreviva ou não, isso vai acontecer. É como anos atrás, quando o governo grego, em uma de suas crises periódicas, decidiu colocar à venda o porto de Pireu, que fica a pouca distância da cidade portuária de Atenas. E os chineses o compraram. Para mim, aquilo pareceu um grande sinal. E agora eu acompanho as atividades da corporação BYD, a empresa chinesa de carros elétricos. Agora é proprietária de uma parcela cada vez maior da indústria alemã. Acho que agora é só uma questão de tempo. Os alemães poderiam ter impedido isso, mas não impediram. Teria sido caro e perigoso tentar. Eles decidiram não fazer isso. Acho que isso antecipa a próxima decisão. E eu não ficaria surpreso se os alemães fossem os que a tomassem. Essa é uma velha questão europeia. Uma aliança germano-russa. E isso coloca o resto da Europa diante de uma situação em que eles terão de agir agora. E os Estados Unidos vão sair disso. Sabe, terão sorte se conseguirem manter a Grã-Bretanha quando toda essa poeira baixar. Acho que isso está vindo. Acho que vamos ver o desmembramento literal e físico do Império, porque todas as condições para isso já amadureceram até o ponto que vemos agora. Sim, seria interessante ver uma mudança assim na Alemanha. De novo, isso pode parecer muito improvável agora, simplesmente porque a Alemanha se tornou um dos governos mais, digamos, militantes e também mais anti-Rússia de toda a Europa. Mas, de novo, quando eles levam isso longe demais, ao excesso, sabe, esse pêndulo vai voltar. E acho que é por isso que a alternativa para a Alemanha é tipo a oposição mais forte da Europa que realmente quer fazer algo diferente, que de fato poderia fazer algo diferente. E seria bom ver se ela se posicionaria de uma forma que pudesse, eu acho, criar um modelo, um verdadeiro modelo econômico para a Europa. E também um modelo que tivesse interesse em preservar algumas das instituições e regras que de fato construímos ao longo das últimas décadas. Porque parece que agora tudo está sendo jogado fora. Todo esse mundo aberto e conectado que todos nós construímos nas últimas décadas, tínhamos regras e instituições, como o direito internacional sob as Nações Unidas, as regras das finanças internacionais. Até isso quero dizer, se você é um país como Rússia, Irã ou Venezuela, já não significa mais nada. Você vê como isso pode ser descartado com tanta facilidade. As regras do comércio, como os chineses estão experimentando, não significam nada. Até mesmo os corredores de transporte livres e abertos. Quero dizer, a liberdade de navegação, como você apontou, foi substituída por bloqueios navais e pela morte de pescadores. Quer dizer, é algo bastante extremo. E agora você vê até princípios que eram considerados o princípio central do Ocidente liberal democrático, como a democracia. Agora, se você está na Romênia e vota no partido errado, eles simplesmente anulam as eleições. Você ouve os alemães dizendo a mesma coisa. Se você votar errado, se votar na AfD, esses estados podem perder boa parte de sua autonomia. E até o genocídio saiu de cogitação agora.
Um pouco de genocídio em Gaza, talvez no Irã. Quer dizer, estão jogando tudo fora. Eu gostaria de ver algo sendo preservado, mas ainda não vejo isso na Europa. Exceto, possivelmente, como você disse, os alemães poderiam ser um concorrente-chave para reorganizar isso. Deixe-me reforçar um pouco mais esse ponto sobre a Alemanha. Se eu entendo a posição alternativa, eles disseram explicitamente que, se chegarem ao poder na Alemanha, vão reabrir a economia alemã ao petróleo e ao gás baratos da Rússia. Em primeiro lugar, vão fazer um acordo com a Rússia para comprar esses produtos. Em segundo lugar, vão parar de apoiar o regime de Zelensky na Ucrânia. Certo, então vocês vão falar ao público alemão: este é o nosso programa. Vocês não terão mais de pagar impostos para financiar uma guerra na Ucrânia. E isso vai nos economizar. Eu posso economizar para vocês X euros por ano dessa forma. E vou reduzir os preços desastrosos do petróleo e do gás que criaram o sofrimento que vocês tiveram. As contas caras para aquecer a casa, dirigir o carro e todo o resto. É isso que eu entrego a vocês. E posso entregar isso, literalmente, de um dia para o outro, instantaneamente. E é isso que vocês recebem. E além disso, se você é de direita, vou manter os imigrantes fora. Mas manter os imigrantes fora não vai bastar para eles, e eles sabem disso. São esses outros dois argumentos que vão funcionar. E aí você acrescenta que, se pararmos a guerra, também reduzimos a população imigrante. Então você ganha mais um argumento dessa forma. E se você parar a guerra no Irã, se impedir os americanos de fazerem loucuras, isso também vai evitar que mais imigrantes venham. Porque todos eles vêm, não todos, mas você entende, do Oriente Médio, os sírios e de toda a Europa. São essas as pessoas que estão chegando. Esse é um argumento muito forte para um público alemão que está muito... Olhe as pesquisas sobre Merz. Quer dizer, ele é um excelente indicador e um excelente adversário para eles, tendo sido chefe da BlackRock, uma empresa americana de capital de risco na Alemanha, antes de se tornar líder deles. Quer dizer, ele é um fantoche americano. É assim que o apresentam, e é assim que ele se apresenta. E pelo que acompanho, a popularidade dele despencou na Alemanha. Não sei se já te contei, Glenn, mas minha mãe nasceu em Berlim. Eu falo alemão desde criança. Aprendi alemão antes mesmo de aprender inglês. Então eu aprendi alemão, e presto atenção. E mesmo se você somar a eles a insatisfação da extrema-esquerda, entre o partido de Linke e Sarah Wagenknecht, os dois grupos de esquerda, antes eram um partido, agora são dois, se você juntar os dois, está falando facilmente de 10 a 15% da população alemã. Você está criando uma dificuldade para o centro, que vai ser muito, muito difícil. E eles não receber muita ajuda dos Estados Unidos. Elon Musk vai financiar a alternativa para a Alemanha. E, aliás, à medida que isso acontecer, o centro mais à esquerda vai se juntar ao de Linke. O Partido Social Democrata não tem mais saída, então eles vão se juntar ao de Linke ou a Sarah Wagenknecht, que é mais popular, não sei se você conhece ela, como oradora e como atração em eventos, do que qualquer outra pessoa na Alemanha. É uma situação política extraordinária, realmente extraordinária. E sabe, eu nasci nos Estados Unidos, vivi aqui a vida toda. O nível de descontentamento com os partidos republicano e democrata que vejo ao meu redor, aqui em Nova York, vai além de qualquer coisa que eu tenha visto, sentido ou lido em toda a minha vida. Or read about in my entire life. Nothing in the 1960s came close. Nada nos anos 1960 chegou perto do nível de desafeição que temos agora. É simplesmente incrível. Isso está perfeitamente alinhado, cronologicamente. Em outras palavras, quanto mais velha a pessoa, menos há disso que estou descrevendo. Quanto mais jovem, mais há. E literalmente, o tempo, sabe, os mais velhos estão morrendo. Estão sendo substituídos pelos jovens. E para eles, sabe, a Guerra Fria é história antiga. Eles não sabem sobre ela.
não se importam com ela. Vivem em um capitalismo que lhes prometeu todo um tipo de vida que não está disponível. E eles sentem isso, sabem disso, e isso é reforçado neles diariamente. Na verdade, eu tive Sarah Wagenknecht, da esquerda, neste podcast. E também tive várias pessoas da AfD, da direita. E foi aí que eu meio que comecei a pensar muito sobre aquilo que é o movimento de pêndulo a que me referi antes. Porque Scholz e Merz levaram a Alemanha numa direção tão militante e radical, com todo esse entusiasmo pela guerra, todas essas políticas econômicas horríveis. Eu acho que uma correção enorme teria que acontecer. E ela viria pela esquerda ou pela direita. Mas de qualquer forma, alguma correção certamente está vindo. Então é um pouco estranho pensar nisso dessa maneira, mas talvez os países que exageram mais sejam justamente os que conseguem formar oposição política suficiente para, afinal, realmente fazer diferença. Enfim, acho que ficamos sem tempo. Como sempre, eu aguardo com expectativa as nossas conversas e sempre aprendo alguma coisa. Muito obrigado. O prazer é meu. Eu valorizo esta conversa e valorizo o trabalho que vocês estão fazendo. Cada vez mais amigos e colegas meus aqui nos Estados Unidos conhecem seus programas e os aguardam com expectativa. Então, vocês estão nos ajudando muito. E se eu puder ser útil para vocês, bravo. É o que chamamos aqui de uma situação em que todos ganham. It's what we call here a win-win situation.